Impossível voltar ao passado. É como uma cortina que se fecha e nos separa do que ficou atrás. É como a morte. Lembramos sempre do que morreu como lembramos do que passou, mas sabemos que nenhum e nem outro voltarão. É como se eu vivesse ainda naquela época um pouco sombria, cheia de vidas sombrias. Época de maridos tiranos, de mulheres pálidas como camélias, de vestidos que se arrastavam, rumorosos, de cinturas finas, de gemidos de negro castigado, de casas fechadas como conventos, de olhares ansiosos através das rótulas, de lágrimas em faces maceradas nas noites quietas. Época de sombras. Ouço ainda o estalar das folhas secas do pomar quando passeávamos à tarde. Ouço vozes enérgicas determinando castigos e suspiros de dor nas senzalas. Ouço o tinir das esporas nos degraus da escada. Lembro de carnes chicoteadas e dos salões fechados onde os mármores e as pratas refletiam um brilho sem vida. Lembro-me de mamãe bordando um manto para Nossa Senhora do Rosário num bastidor enorme num canto da sala. E de papai fumando um charuto, sentado no alpendre do fundo da casa e bebendo uma cerveja vinda da Inglaterra. Lembro-me das rosas desfolhadas entre os canteiros, da caixinha de rapé do tio Antônio, onde havia a figura de uma pastora vestida de azul, conduzindo carneirinhos brancos. E do pranto sentido de Francisca Miquelina, no dia em que disseram que ela ia casar-se com o tio Rodolfo. Sombras. É como se eu espiasse por trás da cortina e tentasse rever o que se perdeu no nevoeiro do tempo, mas só visse sombras, tão negras e tristes como a própria morte. Lembro-me da trepadeira do alpendre. Eram florzinhas azuis enfeitando a grade de ferro, do perfume de jasmim nas noites bonitas e do vestido de mamãe arrastado pelo chão. Ouço papai dizer: o jasmineiro está em flor. Ouço o relinchar dos animais nas manhãs escuras quando os homens se preparavam para a caçada e vejo Pampa, meu cavalo malhado, roçar a cabeça no meu braço. Ouço-os partirem, o trote dos cavalos, os latidos dos cães, perdem-se ao longe. Tudo recaiu no silêncio. Por mais que eu queira ouvir de novo os sons familiares do passado, não consigo. Tudo está morto à minha volta. Impossível voltar ao passado. O jasmineiro, se ainda vive, pode cobrir-se de flores e seu perfume ainda pode embriagar. Mas aqueles que o plantaram, que o trataram, que o amaram, não mais existem. Perderam-se no nevoeiro. Penso que o jasmineiro já morreu. Quando ele florescia, seu perfume entrava pela casa toda, respirávamos jasmim desde a manhã. Com o perfume vinha a primavera, a luz, o sol. Nunca fui alguém na minha numerosa família. Por uma farsa cruel do destino, compreendi que era inferior às minhas irmãs. Elas eram belas, claras ou morenas, inteligentes e elegantes. Eu fui sempre feia e triste. Tinha saúde fraca e por isso aos 22 anos chamavam-me solteirona e homem algum me escolheu para esposa. Mas essa mesma fraqueza me deu forças para mais tarde aparar os embates do destino. Atendi sempre aos que me solicitavam. Chamavam-me quando alguém estava doente, quando nascer uma criança ou quando iam viajar e precisavam de mim para tomar conta da casa vazia. E levada assim pelos vendavais da família, vi escoar-se minha mocidade. Nossa casa era no Largo do Ouvidor, um casarão cheio de sacadas de ferro e rótulas. Ao lado das sacadas havia enfeites de vidro azul, em formato de abacaxi. E as rótulas dos nossos quartos nunca se abriam. Muitas vezes espiávamos através delas o largo silencioso. A porta de entrada era enorme, muito alta, com incrustações de madeira escura. Ficava aberta o dia todo. E quando Benedito a fechava à noite, ela rangia surdamente e dizíamos-nos umas às outras: fechou-se a porta do convento.
Ao lado dela havia um braço de ferro com um lampião de querosene que balançava nos dias de vento e fazia um rumor que acompanhava nosso sono. Sua luz bruxuleante iluminava a porta e uma parte do largo. Mais além, a escuridão. Somente a escuridão. Quando o papai estava em São Paulo, o lampião ficava aceso até 10 horas da noite e a chama brilhava sinistramente, iluminando o largo. Quando o lampião não se acendia, os raros passantes diziam entre si: o barão de São Marcos está viajando. O lampião está apagado. Quase não saíamos de casa e tínhamos licença para ficar à janela somente em dias de procissão. Mas muitas vezes, quando estavam entretidos lá dentro, abríamos as rótulas e espiávamos. Assim foi no dia em que papai anunciou o casamento de Maria Letícia. Estávamos, ela e eu, olhando o largo deserto e vendo o sol bater em cheio sobre os velhos sobrados. Toda a cidade estava silenciosa. Ouvíamos de quando em quando a música tocada no salão. Leopoldina, nossa irmã mais velha, tocava piano e Luiz acompanhava-a na flauta. Tocavam a gavota de Felipe. Começamos a marcar o compasso no rebordo da janela. De repente percebemos que eles erraram um compasso, pararam e logo começaram. Sorrimos e Maria Letícia disse: Luiz sempre se atrapalha nessa página. Mas o pensamento de Maria Letícia não estava na música, devia estar longe, no Rio de Janeiro. Pensaria no primo. Tinham se encontrado 2 vezes apenas. A primeira durante as cavalhadas no Rio de Janeiro, depois em casa dos tios de Paiva, mas ela nem se atreveu a levantar os olhos do chão e corou muito quando se apertaram as mãos. E percebi logo que qualquer coisa ficou entre eles, como se fios imperceptíveis os houvessem ligado para sempre desde o primeiro encontro. Texto de Maria José Dupré, Luz e Sombra.